Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós encontramos que os discípulos disseram para Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. Quando nós somos batizados, nós nos tornamos também discípulos, discípulas, seguidoras de Jesus. E acredito também que nossos pais, a primeira oração que nos ensinaram para dizer que a gente é cristão, é justamente esta oração que Jesus dizia a seus discípulos, a oração do Pai Nosso. Por isso que acredito que todos nós desde cedo aprendemos essa oração, porque a oração do Pai Nosso nos identifica como discípulos, como seguidores de Jesus. Foi essa prece que Jesus ensinou a seus discípulos. Quando Jesus disse para eles: quando você rezar, diga Pai, é justamente aquela experiência com a qual Jesus veio nos ensinar. Jesus veio nos ensinar justamente a que nós todos temos um Pai que nos ama. Esse foi o objetivo de Jesus. Isso veio nos ensinar a todos nós que nós temos um Pai que nos ama. E que esse Pai não é só meu, é Pai de todos. Por isso que a gente fala assim: Pai nosso, Pai de todos. E a oração é justamente a experiência de sentir-nos filhos. Nós vamos rezar, nós vamos nos relacionar com Deus quando nós fazemos a experiência de sentir-nos filhos. Assim como o filho pródigo volta para casa e diz: Pai, eu no céu contra ti. Ele se sente filho, não é? Então a oração é justamente a experiência de sentir-nos filhos. Nós rezamos por quê? Porque nos sentimos filhos, que todos temos um Pai. Com o transcurso do tempo, além desta oração do Pai Nosso, a experiência dos discípulos e discípulas, justamente vão fazer essa experiência de ir aprendendo a rezar. E descobrindo, vamos dizer assim, novas características da oração. E a primeira característica, ele diz aqui: Pai Nosso, santificado seja teu nome. Ou seja, estamos falando bem de Deus, do nome de Deus. É uma característica de louvar a Deus. O filho fala bem de seu pai. Meu pai isso, meu pai faz aquilo, meu pai pode. Lembra quando a gente é criança, acha que o pai pode tudo, não? O pai da terra, o pai de sangue carnioso que nós temos. Então a primeira experiência desse pai é dizer que Deus, que o pai é bom, que o pai é santo, que o pai é perfeito, não é? Quando o filho descobre que o pai tem uma fragilidade, quando o filho descobre que o pai tem um erro, tem uma certa exceção. Por isso que a primeira experiência de ser filho é falar bem do Pai. O nosso Pai, o Pai de Jesus, o nosso Criador, aquele que nos ama, é santificado seja teu nome. Ele é santo. Então, a experiência de filho é dizer: Deus é bom. Por isso que rezar o Pai Nosso é experimentar que nós somos filhos amados, queridos, acolhidos, aceitos, perdoados. Por isso que isso nos leva a dizer que Deus é bom, porque nos ama, nos perdoa, porque nos aceita. Depois, esse Pai disse assim: Pai nosso, Pai santificado seja teu nome, venha teu reino. É a experiência de dizer: toma conta da gente, não é? Ser o Senhor da situação, toma conta deste mundo, reina sobre este mundo. Quando Jesus começa a sua missão, ele diz: o tempo se cumpriu, o reino de Deus chegou, o Pai veio para reinar entre nós. E quando a gente lembra também o reino de Deus, a gente diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Venha a paz. Quando nós desejamos, dentro da família, viver em paz,
Quando não deseja o mundo nesses dias, tantos conflitos, tanta violência, nosso mundo deseja, precisa a paz. Por isso que mais que nunca nesses dias, nós temos que dizer: venha o teu reino, venha a tua paz. Quando nós falamos venha o teu reino, nós também estamos dizendo: olha, eu aceito, eu tomo, ter essa característica de ser instrumento da paz. Eu aceito, eu tomo, eu me comprometo a ser um instrumento da justiça. Eu aceito, eu tomo, fazer acontecer o teu reino, não é? Fazer acontecer o seu reinado. Com certeza, isso incomoda aquele que quer fazer acontecer outro reinado, aquele que quer fazer acontecer violência, conflito, desavença. Isso incomoda aquele que quer fazer acontecer injustiça, violência, morte. Isso incomoda. Por isso que rezando o Pai Nosso, diz: venha teu reino, nos move, nos coloca em caminho, na contramão de muita gente. E isso vai gerar que precisamos perdoar pessoas e que vamos incomodar pessoas. Depois disso diz: o pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. Olha, ele começa pelo básico da vida, não é? Qual é a primeira responsabilidade, vamos dizer assim, de um pai? Qual é aquilo que dá BO para um pai? Não? Qual é aquilo que o pai é processado na justiça hoje? Chama-se pensão alimentícia, né? Pensão alimentícia. Então nós estamos dizendo: dá-nos o pão de cada dia. Olha, o pai preocupado, se ele nos deu toda a vida, Deus deseja que tenhamos vida. Se Deus nos deu toda a vida, Deus quer dar-nos condição de ter vida. E não existe condição de ter vida se ter o alimento. Então dizer: dá-nos o alimento, dá-nos o pão de cada dia, está dizendo: reconheço que toda esta criação que o Senhor fez é justamente para nos alimentar. Por isso que aí nos entra aquele desejo: como nós temos esta criação, o alimento que está no mundo é do Pai, do Criador. Não pode ser de uns e de outros não. Se justamente é herança de todos, não é? Herança de todos, é para todos. Mas entre o egoísmo do ser humano, achamos que só é para uns, não é para outros. Entra o egoísmo entre irmãos. Por isso que quando aqui na terra um pai e uma mãe deixam herança, se entra o egoísmo dos filhos, um querer pegar o que é do outro, não é? Ou briga por aquilo que é do outro. E rezar o Pai Nosso, dizer: o pão, a terra, o alimento é de todos, é herança de todos. Reconheço o Pai, o alimento é herança de todos, é para todos. Pai, santificado seja teu nome, venha teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. E agora vem um compromisso nessa oração. Por isso que também a oração do Pai Nosso tem uma característica do perdão. E em outra ocasião, Jesus vai dizer para seus discípulos: se você tem alguma coisa contra teu irmão, antes de levar teu oferta ao altar, vai reconcilia-te com teu irmão. Então, dizer Pai Nosso é dizer: o outro é meu irmão. E ao irmão se pede perdão, e ao irmão se perdoa. Então, rezar o Pai Nosso, ser filho, filha de Deus, é experimentar justamente a reconciliação. Dizer: Pai, perdoa meus pecados, assim como eu perdoo os outros. Estou dizendo: quero caminhar por este mundo reconciliado, sendo perdoado e perdoado. Então é a característica do discípulo. O discípulo, o seguidor de Jesus, é aquele que perdoa e pede perdão, vive se perdoando, se reconciliando. Porque em tantos países, tanta violência durante a história.
porque às vezes entre irmãos, entre amigos, familiares, vai se distanciando, não? Vai se separando por alguma desavença que tiveram ao longo da vida, por algum conflito, justamente porque não está nessa dinâmica. Peço perdão porque sou pecador e perdoo porque sei que os outros são frágeis como a gente. Então essa dinâmica, passo por este mundo pedindo perdão porque sou pecador, passo por este mundo perdoando porque entendo a fragilidade do outro, porque conheço a minha fragilidade. Então rezar o Pai Nosso e dizer: quero passar por este mundo sendo reconciliação, pedindo perdão porque sou frágil e entendendo a fragilidade do outro, por isso que eu perdoo. Rezar o Pai Nosso e dizer: quero passar por este mundo me reconciliar, me refazer, sendo curado no que faço e curado, aceitando o erro do outro. Como seria tão bom que todos nós tenhamos sempre essa dinâmica, esse processo contínuo. Perdoo, sou perdoado. Sou frágil, preciso do perdão. Meu irmão é frágil, por isso eu aceito e perdoo a ele. Não é? Justamente somos imagem de Deus. Deus nos perdoa. Então, de onde nasce o perdão para o outro? Nasce justamente quando nós experimentamos que temos um Pai que perdoa. Daí nasce o perdão. Daí é possível perdoar o outro. Por isso que de ser pai é dizer: meu pai me aceita, meu pai me perdoa, meu pai entende minha fragilidade. E se ele entende minha fragilidade, ele me perdoa, quanto mais tenho que entender a fragilidade e o perdão do meu irmão. Embora seja difícil perdoar, mas nós, seguidores de Jesus, nos comprometemos a entrar nessa dinâmica da reconciliação. Peço perdão porque sou fraco e perdoo porque entendo a fragilidade do meu irmão. Eu peço perdão porque eu experimento o perdão. Meu Pai me perdoa. Se meu Pai me perdoa, por que não posso perdoar o meu irmão? E para nós terminarmos, queridos irmãos, ainda continuemos dizendo para o Senhor: Senhor, ensina-nos a rezar. Ou seja, Senhor, que eu cada dia possa destinar um momento para falar contigo. Senhor, que cada dia eu faça experiência de sentir-me vivo. Senhor, que não só aprenda a te pedir, Senhor, que também aprenda a te agradecer. Senhor, que não só agradeça, não só peça, também aprenda a interceder por meus irmãos, aprenda a rezar por meus irmãos. Senhor, que não só peça, não só reze, não só agradeça, mas também louve, fale bem do teu nome, anuncie teu nome. São as características da oração. A gente agradece, a gente pede, a gente louva, a gente intercede. Isso é que eu aprenda todas as fases da oração. E que essa seja a nossa característica de discípulos e discípulas. Que rezamos e queremos aprender a rezar. Queremos sempre fazer experiência